Salama, salama, meu irmão Príncipe Nímia, conforme o áudio solicitado, eis-me aqui para me apresentar aos meus irmãos e dizer quem eu sou e como é que foi a minha conversão para a verdade, em que ano é que eu conheci a verdade e o que eu faço para a verdade, né? Qual é o meu objetivo em Bassa Congo. Foi no ano 2019, mês de maio, porque a partir do ano 2016 eu saí do islamismo muçulmano. Meu pai físico é muçulmano, minha mãe é muçulmana, meus irmãos, alguns eram muçulmanos. Eu, em 2016, entrei no cristianismo, fiz parte a uma igreja com denominação Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola, IEA, né? Igreja Protestante. Estive lá, recebi o batismo cristão lá, batismo em nome da besta, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquei lá com a minha dedicação, passei a ser o coordenador adjunto da juventude de toda a igreja e passei a ser coordenador nas crianças, né, classe dominical, e continuei lá até aos 2000 e no ano 2019 eu comecei a pedir a Tata Nzambe. Na altura invocava pelo nome de Deus. Eu quero conhecer a verdade. Ah, Tata Nzambe, me mostra a verdade. Eu procuro a verdade, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Chegou um momento que eu subia nos montes, subia nas matas, orar, pedir que eu conhecesse a verdade. Porque mesmo estando na IEA, com aquelas responsabilidades, eu não me sentia que adorava a verdade, adorava Tata Congo. Então, dali, eu fui fazer jejum de 2 dias e 2 noites, sem comer e sem beber nada, na mata. Acampei na mata, sozinho. Na altura, minha mãe, quando me encontrou, minha mãe na carne me encontrou, me viu onde eu estava a dormir, orando. A Tata Congo me mostrar o caminho da verdade. Ela ficou muito triste, chorou, não entendeu por que eu estava a fazer aquilo. Mesmo assim, eu continuei buscando, buscando. E em 2019, no mês de março, abril, eu fui à escola. Eu estava a fazer, na altura, o médio, estava no eh, segundo, segundo ano de médio, estava no segundo ano de médio. Então tinha lá um dos companheiros, um dos colegas que trançava cabelo, e ali na escola, né, as pessoas me davam muito respeito por causa daquilo que eu fui, né, procurava me preservar e buscar aquele estilo do cristão. E permaneci lá. Dias depois, assustei o colega que vinha com cabelo trançado, veio com cabelo cortado. Muita gente assustou. Eu fui atrás dele e perguntei: o que é que se passou contigo? Ele disse: não, na altura Jesus me salvou. Oh, te salvou como assim? Sim, me salvou. Tem alguém que você precisa conhecer. Na altura, como ele não sabia bem, me disse que ele veio do Brasil. Então precisa conhecer muito bem ele. Vamos só lá. Então saímos da escola. Não fui para casa. Primeiro fui na centralidade com ele, né? Uma centralidade aí. Fui lá com ele
Logo que nós entramos, alguém me perguntou, oh, você já foi batizado? Eu disse, sim, já fui batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse, não, você ainda não foi batizado. Sentamos, estava para me explicar o batismo verdadeiro. Então, dali, saíram duas pessoas. Primeiro saiu alguém escurinho, escurinho, com um cachecol vermelho. Eu, quando olhei para ele, eu assustei, eu senti, o corpo em si começou a ter energias diferentes. Mas depois saiu mais um clarinho. Esses dois eram o Rei Tade e o Ngunzanzazi. O profeta, né? Ngunzanzazi e o Rei Tade. Saíram, vieram. O Rei Tade começou a ensinar a origem, que Adão era negro, o crime que aconteceu lá no Jardim do Éden era relação sexual e não maçã, como a igreja espelha. E dali, me falou que o Salvador, que nós chamamos de Jesus, não é branco, é negro. É negro. Eu olhei, fiquei, epá, pegou Apocalipse 4:3, né, onde diz que a cor dele é a aparência da cor de jaspe, né? Cor de jaspe. A jaspe é uma cor assim acastanhada, assim meio acastanhada, meio bronze. Eu olhei e disse, meu pai. Pronto. Falou ali da Trindade, na Trindade é a besta, 666, Pai, Filho e Espírito Santo, é divindade dos pagãos, não é nada, não vem nada da verdade, vem da mentira. Então, dali, eu fui em casa, não consegui dormir, não consegui dormir. Porque sentia que aquelas palavras faziam parte dentro de mim. Então, com o tempo, fiquei. O que aconteceu? O que aconteceu é que eu liguei a alguém que estudava comigo a teologia, porque eu estudava a teologia no curso Seja Obreiro Aprovado e cursos Emaús, etc. E muitos cursos que eu fazia, cursos bíblicos, né, cursos teológicos. Eu estudava aí a hermenêutica, essas ciências ali. Hermenêutica, que é a ciência da eloquência, né? Está lá em Atos 14, versículos 12 a 13, onde Saulo lhe chamaram de Zeus e Barnabé lhe chamaram de Hermes. Ou seja, onde Saulo lhe chamaram de Hermes, porque era ele que tinha a eloquência da palavra, e Barnabé lhe chamaram de Zeus, né? Porque ele era, etc. É o homem que andava lá. Então, o que aconteceu é que eu liguei para ele, perguntei, como? Eu disse, olha, na Bíblia tem muitas contradições. Tem muitas contradições na Bíblia. Ele disse que, olha, na Bíblia tem muitas sim contradições, tem muitos erros, mas nós já encontramos a Bíblia e temos que continuar assim. Eu disse, não, eu quero a verdade, eu procuro a verdade e vou seguir a verdade, eu quero ser salvo. E fiquei. Quando fiquei, meses depois, não fui atrás de onde o rei ensinava, nada, não fui porque aquilo me causava assim mudanças na minha vida, mas eu não entendi. Então comecei a receber visitas. O Criador começou a me visitar de muitas formas. Primeiro é que eu fiquei para fazer uma atividade religiosa, né, da igreja, um parque infantil lá das crianças. Quando eu fui lá, estávamos a capinar o local onde poderíamos fazer a atividade e ali eu me senti assim, tipo tomado, comecei a gritar o arrependimento. Arrependam-se, 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 abandone prostituição, abandone isso aí, abandone, arrependam-se. O Salvador vem, abandone, Isaia vem, abandone. Ficamos ali. E os que estavam comigo não entenderam por que eu fiquei assim. Eu também não me entendi. E ficamos. Depois de um tempo, eu sofri um acidente de carro, quase morte. Quase morte, porque eu estava na parte de frente, o carro, toda aquela parte de frente, o carro, né, do carro machucou porque pancou num outro carro. Machucou e eu fiquei apertado entre a cadeira, o banco de frente e aquela zona aí da cabina de frente, com a parte de frente mesmo. Fiquei lá cravado e não conseguia sair, mas foi o Criador que permitiu. Fiquei em casa, lesado, não conseguia mais andar.
E continuei a comprar livros que eu fazia curso. E um dos livros encontrei batismo em nome do Pai, do Espírito Santo, depois batismo em nome de Salvador. Eu fiquei me questionando, disse, não, então se esse verdadeiro batismo não é em nome do Pai, do Espírito Santo, mas sim em nome de Salvador. E fui seguindo. Segui, até onde Tata Congo permitiu, né? Fui à procura dos irmãos, onde eu havia me ensinado sobre o verdadeiro batismo, fui lá à procura. Isso em 2019, no mês de dezembro, mês de novembro, melhor. Fui lá, cheguei, encontrei o pessoal, estava de jejum de 3 dias. 3 dias, 3 dias, eles já estavam já no segundo dia. Então, ficamos lá, eu disse, eu vim para me batizar em nome de Tata Congo, em nome da verdade. Aí eles olharam, nós não temos vestes. Eu disse, eu trouxe as minhas vestes. Saí numa distância de mais ou menos 20 quilômetros, 20 quilômetros, para mim ir procurar do batismo, para mim ir à procura do batismo. Então, dali, 20 quilômetros, não, 30 quilômetros, 30 ou 20 quilômetros, ou 25 quilômetros. Andei essa distância para me procurar do batismo. Cheguei lá, fomos ao rio, fui batizado. Quando cheguei, impuseram minhas mãos, recebi o Espírito da verdade. Ali a minha vida mudou. Na igreja que eu fazia parte, começaram a me perseguir, começaram a me chamar de nomes, de demônios, blasfemo, muitos nomes, mas Tata Congo me deu força, me deu energia suficiente para me continuar. No princípio chegou um momento que eu quase desisti, porque a pressão era muito grande, as pessoas vinham contra mim, vinham contra aquilo que eu estava a crer, mas eu sentia que aquilo que eu estava a crer era verdade, mas a pressão das pessoas era demais, as amizades que eu tinha, os sonhos que eu tinha, e dali não consegui. Então, foi-se, eu disse, vou seguir Tata Congo. Logo na primeira vista que eu me encontrei com Fumo Tade, o rei Tade Jambuiso, eu disse, eu quero ser missionário. Então ali a sua majestade disse, na altura eu estava a viver com meu irmão mais velho, então dali, foi dali que a verdade me alcançou. Eu nasci cá em Angola, nas bandas do Betuabo, né? Betel, onde nosso pai Jacó meteu a cabeça, hein? Betel, onde está escrito Betel, hein? Betel, está em Gênesis 28, versículos de número 10 até 13, até 12, 13. Então, eu coloquei lá, eu nasci de lá, e saí de lá, fui enviado aonde os anjos desciam e subiam, chamam Baangelu, onde os anjos desciam e subiam. Essa é uma parte de Betel, é lá na Lunda Norte, atualmente, no segundo mapa do colono. E de lá saí, fui enviado no sul de Angola e estou aqui a trabalhar como missionário do Altíssimo, não é fixo, trabalhando fixamente, por enquanto, aqui no BIE. Trabalho no Ministério do Criador, abandonei os estudos, abandonei a família para me seguir, porque eu sentia, desde a minha infância, que eu sentia que eu trabalhava para o Criador. Fui muito apaixonado para o Criador e sentia sempre que eu devo trabalhar para o Criador. E quando a Tata Congo me apareceu, me ensinou a verdade, eu disse: eis-me aqui para me te servir, eis-me aqui. E eu lhe sirvo, não é? Eu lhe sirvo e estou aqui. De acordo à vontade do Criador, pela ordem do Rei, eu sou Mwinda Mazulu, sou príncipe-chefe, né? Sou mago e representante do último, o único enviado do Altíssimo nessa era, para governar o povo com toda justiça e toda retidão. Sou governador dos Bantus e resido atualmente aqui nas terras de Angola, um Congola, significa círculo vicioso. Um Congola ou Angola
ou Angola. Estou aqui, trabalho para o Criador, recebo orientações do Rei, ensinos do Rei, testemunho o Rei, ensino a lei do Altíssimo para aquele que estiver disponível para aprender do Altíssimo com toda justiça, honestidade e verdade. Foi assim que eu conheci a verdade, e é isso que eu me tornei. E o que eu faço para Congo? O que eu faço para Congo é que, né, tipo, a minha missão como súdito do rei é orar a favor do rei, conforme está em Salmos 72. Eu oro para, como eu dizia, eu oro para que se cumpra o Salmos 72, a favor do rei, que se façam orações. É uma das minhas missões como súdito do rei, orar a favor do rei. É uma das minhas missões, né, em Congo é testemunhar a verdade em toda a justiça e contribuir para o estabelecimento ou restabelecimento do reino dos Bantos e governar aonde o Criador me colocar para governar na justiça e na equidade. Por isso, digo de antemão, esta é a minha apresentação como súdito do rei e governador dos Bantos. Mbanza Congo é a casa para todos que estiverem na justiça e na retidão da lei do Altíssimo. Meus irmãos, vós que estáis na diáspora, o vosso rei já veio, está no nosso meio. O nosso rei está no nosso meio. Nações, ouçam, o rei que governará de mar a mar, desde o rio Nilo até aos confins da terra, está no nosso meio. Aprendam a retidão enquanto o juiz estiver na terra. Por isso, vida longa a todos que estiverem na obediência à lei de Tabidiamuisa, o rei enviado do Altíssimo, o libertador dos Bantos, segundo Deuteronômio 18:18 e segundo o Romanos 11:25 a 27 e Deuteronômio 18:18 e versículos 19. Paz esteja para com todos que estão a favor da verdade, em verdade. Ingeta. Acorda, Banto. Oh, vai, vai ser, vai ser, vai ser, não é,
Acorda, Banto.